Eu acho engraçado que as nossas lives é sempre assim, né? É uma pessoa fazendo, tipo, arruma na casa, outra fazendo comida, lavando louça, outro bebendo. Estamos começando então o nosso TRO em debate. Show de bola. Muito obrigado a todos que estão aqui, pela presença. Nosso tema de hoje, então, a gente vai começar. Nosso tema é manifestações em tempos de pandemia. Vem acontecendo muito aí, né, no nosso país, nos Estados Unidos, né, que começou, na verdade, com isso. E a gente está aqui para poder debater um pouquinho sobre isso, sobre o que vocês acham, sobre tipo, se vocês concordam, não concordam, se... Enfim, dar a opinião de vocês sobre tudo que vem acontecendo e falar um pouquinho, né, conscientizar se é a favor ou se é contra, ou se é por que é a favor, por que é contra, né? E isso que a gente vai começar a conversar aqui, beleza? Então estamos com a presença aqui do Daniel Rezende, ele que é o nosso Pedro Bial do TRO, que adora uma conversa, adora um texto, tá sempre participando das polêmicas, né, bebendo a sua cervejinha. Estamos com a presença de Lucas Lobato, que é o nosso militante mor do TRO. Ele aí, o Lucas Diniz, que também está sempre envolvido nos assuntos, gosta de falar bastante também, é uma pessoa que eu gosto bastante. Giovanna Andreotti, maravilhosa, amiga, parceira, só se for amiga solteira. Que isso, Giovanna? Faz de novo isso daí que eu não vi. Ela tá rachando, né? Ela racha o bico. Nossa, que engraçado isso daí, mano. Estamos com a Marielle vive, está entre nós aqui também, participando. E o Irving não está aparecendo, mas também está aqui entre nós. Então, vamos começar a falar sobre o tema. Essas conversas, basicamente, assim, não é para poder ficar, enfim, vai defender a sua opinião, tá? Mas a intenção não é de ficar brigando. A gente expor o que acha e o outro falar e não falar, e se concorda, não concorda, discorda, não discorda. Não é para a gente também brigar, né? É só para a gente conversar a respeito do que está se tratando. Então vamos lá, eu falando sobre isso, o que eu acho? Eu acho que manifestações sim são muito importantes, manifestações sim é uma coisa que a gente precisa, é uma coisa que culturalmente o brasileiro não faz muito, né? Faz em pontos pontuais, né, na minha opinião. E eu acho que a gente precisa sim de manifestações, porém não nesse momento. Nesse momento é o momento de ficar em casa, o momento da gente, enfim, ficar em casa. Pra mim não dá pra gente sair. Eu falo por mim que eu tenho uma avó de 90 anos aqui em casa. Então, assim, eu não vou pra um lugar que tem bastante gente, não vou pegar metrô, não vou pegar trem, pra correr o risco de me contaminar e passar pra minha avó. Então, assim, eu acho que tem que fazer sim. E assim, quem puder fazer, quem tiver vontade, vai. Precisa ir, precisa gritar, precisa ir lá na Paulista, precisa onde for, no Palácio do Planalto, lá no, enfim, no Palácio das Bandeiras, lá do governador, tem que gritar, assim, tem que manifestar. E quem, assim, a gente já discutiu bastante isso no grupo, né? Quem tem essa vontade, quem não tem medo, digamos assim, de pegar a doença, vai mesmo, vai lá gritar. Eu quero que grite mesmo, só que eu não vou nesse momento. Eu praticamente nunca vou em manifestação. Então, assim, tipo, não é agora que eu vou, entendeu? Eu já tive vontade de ir em alguma, eu só fui em uma, que foi naquela lá dos 3,20 lá, que aumentou a passagem, só fui naquela lá e nunca mais fui em outra. 4,20? Não, 3,20, não era? Que Era aumentou? 3,20? Então faz 3,20, tempo, hein? Já tá quanto? 4,40, né, o ônibus. Mas, ó, faz... Tá R$ 5, meu filho. Foi 2013. Olha, tem 7 anos isso. Então, assim, eu fui nessa e não fui em outras. E, assim, acho que essa é a minha opinião, né? Que eu acredito, mas quem tem vontade de ir, vai. Eu não vou ficar também, tipo, brigando com a pessoa, mas aí eu acho que é uma questão mais consciência de cada um, entendeu? E eu sei que o Lucas Lobato está doidinho para falar, porque eu fiquei falando que eu fazendo careta. Eu adoro as caretas dele. Mas Não tô isso, fala. doidinho, não. Eu? É? Ah, tá. Eu tenho que falar. Então vamos lá. Eu gosto muito de ir nas manifestações. Não porque eu gosto de ir, porque eu não gostaria de ter que ir, mas infelizmente às vezes a gente precisa ir pra gente ter noção das coisas que acontecem. Por exemplo, eu vi uma galera comparando muito o Brasil com os Estados Unidos, falando que só foi ter as manifestações nos Estados Unidos que o brasileiro resolveu acordar. E não foi assim, porque o Brasil já está acordado há muito tempo. Há muito tempo a gente já vem lutando contra muita coisa e fazendo muito protesto, muita coisa, só que as pessoas não viam isso, entendeu?
Então eu acho que as pessoas falarem que a gente está fazendo uma coisa que veio dos Estados Unidos, eu acho isso totalmente desrespeitoso às pessoas que realmente lutam todos os dias por conta de todas as coisas que acontecem. Enfim, eu sou a favor da manifestação, tipo, eu sou muito a favor. E eu sei que a gente está passando por um momento que é um momento muito ruim, que é a pandemia, que a gente e só que tem uma coisa, gente, e a gente vai ter que aprender a viver com isso, entendeu? Então, e a gente tá vivendo também, fora a pandemia, tá acontecendo muita coisa dentro do governo que a gente não tá vendo, entendeu? Então precisa ter esse ato para poder acordar, porque senão o governo vai fazer as coisas por debaixo dos panos e a gente não vai ver, e aí a gente vai estar caindo em mais um golpe militar, que é onde o governo faz as coisas, tipo, aproveita o momento de fragilidade da situação do país e vai lá e dá o golpe, entendeu? Então, por isso, eu acho extremamente importante as manifestações pela democracia, entendeu? Do país. Muito bem, você falou bem, assim, agora eu entendi o que você falou. E você vai na manifestação? Alguém me... A gente travou ou o Lobato parou mesmo de falar e tá todo mundo assistindo? Não, parou. Essa dúvida aqui agora, eu me senti da Anitta. Eu não vou na manifestação por motivos de que eu tenho um pouco de medo. Não medo da doença em si, mas medo das coisas que podem acontecer, porque pelo que eu vi, essa manifestação vai ser muito radical. Então eu deixo para quem tá preparado para viver essa radicalidade, porque eu não tô. Eu ia falar disso também. Porque que nem eu acho muito importante, mas eu nunca fui. Então eu sou 0% despreparada. Eu não saberia nem como agir. Olha a minha carinha de quem participa de manifestação. Só que eu compartilho da mesma ideia, né? Assim, eu acho que é importante, muito difícil a gente conseguir mudar alguma coisa sem fazer manifestação, de ir pra rua. Mas eu, por exemplo, não iria tanto por não ter o costume de ir, quanto pela minha mãe, que eu estou evitando ao máximo de sair por causa dela nesse período de pandemia. Alguns amigos meus assim mais próximos que eu estaria mais segura de encontrar com eles durante a pandemia, eu não tô indo por respeito à minha mãe, também porque se de repente eu saio e ela fica doente, aí eu vou me culpar eternamente, né? Exato. Mas com o foco da manifestação em si, eu acho que nem tem muito o que falar, né? Eu acho que quem pode e tá preparado é quem vai. Entendeu? E você, Marielle, o que você acha sobre esse assunto? Nessa semana toda, a minha ideia e as coisas que eu pensava sobre isso vem mudado dia sim, dia não. Né? Eu acho que, assim, não é um momento propício, mas, se não agora, quando? Né? Assim, nunca é um momento propício, gente. Sempre vai ter alguma coisa, sabe? E em relação à pandemia, à quarentena, ao coronavírus, eu acho que o coronavírus é algo que veio para ficar, assim como muitas outras doenças que estão aí, a gente vai ter que aprender a conviver com ele. Né? Eu não acredito que seja algo que vai embora tão cedo e as pessoas vão ter que voltar às suas vidas normais. E assim, eu acho super necessário. Eu nunca pude representar uma manifestação, nenhuma manifestação na minha vida, mas eu morava no interior, então assim, é completamente outra vibe, né? É muito menos pesado do que é a situação aqui em São Paulo. Não pretendo isso, pode ser que eu mude de ideia, mas nesse momento não é uma decisão que eu tomei ainda, tipo, eu vou. Mas eu acho que é necessário e que é muito válido, sim. Tem gente que está lutando essas causas há muito tempo, e se eles estão preparados, e se eles se organizaram para isso, se eles acham que eles têm condições de levar isso para frente, eu não vejo por que não. É isso. Muito bem. Dani, quer falar alguma coisa?
Claro. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Vamos lá. Eu não vou entrar no mérito das manifestações nos Estados Unidos, porque a gente está tendo aqui, né? E primeiro eu tenho que olhar para o meu país. Eu primeiro preciso saber o que está acontecendo aqui com o meu povo, não desmerecendo, até porque lá é super válido, um assunto super necessário. Mas, quanto aqui no Brasil, eu sou a favor das manifestações. Me pesa muito saber que, independente de qualquer coisa, quem mais vai sofrer com isso daí já é quem está sofrendo atualmente com a pandemia, que é a classe médica. Eles vão ter, claro, muito mais casos. Infelizmente, as manifestações vão aglomerar mais ainda as pessoas e vão aumentar muito mais os casos, né? Vai fazer com que o pico seja muito mais rápido, e isso daí é preocupante. Só que, ao mesmo tempo, a gente já está tendo manifestações em prol do governo desde o dia 20 de março, né? Todo domingo, Brasília está lá lotada, o povo sem máscara, depois começaram a ir com a máscara abaixada e com diversos cartazes. Aquela mulher que eu esqueci o nome dela, que agora, aquela Biscate, ela... dos 300, né? Ela tá lá em Brasília, julgando o Alexandre de Moraes, fazendo ameaças, inclusive, ao Supremo. E aí a gente entrou num caso que, assim, se não fizermos nada, eles vão continuar fazendo as aglomerações deles em prol do governo. O governo vai continuar da forma como tá, que sai um ministro, entra um general, sai um ministro, entra um coronel. Então, só está colocando exército no poder em cada vez mais, como ministros, como secretários, e aí se aproxima do que a gente já viu há décadas atrás, que é do golpe militar. Então, não era para ter por conta do vírus, só que a gente não tem mais escolha. Quem não pode ir, por exemplo, eu sou um caso de risco e eu não estou em São Paulo, né? Aqui na cidade que eu tenho, Olímpia, não está tendo nenhuma manifestação. E também por conta da minha mãe, ela cuida de um rapazinho que tem diversos problemas de saúde, também é um caso de risco, então eu estaria colocando 2 vidas, então eu não vou. Mas quem pode, quem tem condições de ir, quem não é caso de risco, então não está em contato direto com quem é caso de risco, eu acho super válido ir. Antes estuda, vê a respeito do o que é o fascismo, por que a gente está fazendo essas manifestações, e aí depois cai matando, vai para lá, vai com os kits, claro, água, com toda a proteção possível, mas tem que ir porque eles continuam fazendo. E a situação está piorando cada vez mais. A gente já viu, o dólar já estourou lá em cima, o euro já chegou quase R$7, o país já está quebrado economicamente falando, a gente já está quase no fundo do poço. Só que tem aquele ditado, quando chega no fundo do poço, sempre tem uma pá para poder cavar mais ainda. Então a gente já está vendo as pessoas cavarem mais ainda, né? É um desgoverno total que a gente está tendo, e se não for para cima, se não se manifestar, se não for contra, se não apoiar a democracia, pode ser que daqui 2, 3 meses ou até menos do que isso, a gente esteja no meio de uma pandemia e com um golpe militar. E aí lascou-se tudo de vez. E aí, se entra num golpe militar, vem diversas outras questões econômicas. Diversos países vão aproveitar disso daí para fingir que são amigos, né? Fingir que são amigos nossos, ou então de que está tentando deter o poder, para poder tomar mais as nossas riquezas e afundar mais o Brasil. Então, é extremamente necessário que quem tem consciência política do que está acontecendo e quem tem uma saúde, digamos assim, mais resguardada, quem não é caso de risco, né, que possa ir, que vá se manifestar, e não só em São Paulo, Brasília, mas em todas as capitais, né, essa que é a minha opinião. E aí, quem, claro, é caso de risco, então está com familiar, alguma coisa assim, primeiro protege a própria vida, fique em casa, mas apoiando, passando informações a respeito, postando no Instagram, nas redes sociais, o que são os movimentos fascistas, o que o governo está fazendo, tudo isso daí tem que ser colocado em pauta. Cada um ajuda da forma como pode e consegue, né? Igual a gente aqui agora está discutindo sobre isso daí, diversas outras pessoas vão ver, vão ter outros olhares, outros pensamentos, vão ter ideias novas, isso daí é super legal. Exato. Pegando esse gancho que o Daniel está falando... Oi? Acho que tá me ouvindo? Pegando esse gancho que o Daniel tá falando, eu tinha uma pergunta para fazer para vocês, e quem tiver vontade responde. A gente tá discutindo muito essa questão do fascismo, né, que tá empoderando nesse momento, e também o que estourou foi essa questão do racismo também, né, na morte do negro nos Estados Unidos, na morte do João aqui no Brasil. Então, assim, as pessoas estão indo manifestar por 2 coisas, seria, né, nesse momento. E digamos que uma já... Não? Não, é mais pelo fascismo, mais pela... Fala, Lobato, pode falar.
falar. É que, aproveitando para falar sobre isso, é que a galera confundiu muito, mas o ato que está acontecendo aqui no nosso país é o ato contra o fascismo. Tipo, não tem nada a ver com racismo. Tipo, eles estão. O ato contra o racismo está sendo usado na internet, entendeu? Até porque, gente, o fascismo, o antirracismo e o antifascismo não tá lado a lado, porque dentro do movimento antifascismo também tem gente racista, entendeu? O movimento antifascismo é composto por muita gente branca que ainda é racista, entendeu? Sim. Então eu acho que a gente não deve vincular uma luta com a outra, entendeu? Então, Porque é isso que eu ia perguntar. Tipo assim, a galera não está, assim, não está, tá uma manifestação online, né? E uma manifestação marcada para presencial, que é antifascismo. É isso que eu ia perguntar. Não está acontecendo uma manifestação também igual nos Estados Unidos, em Paris, aqui no Brasil. Não aconteceu isso ainda e eu acho que não vai acontecer, não é? Ou não? Sim, a gente teve uma pessoa super importante para a nossa sociedade, que foi a Marielle Franco, que foi morta por alguém do governo, e a gente não mobilizou o país desse jeito, entendeu? Então, eu acho que no momento a gente tem que focar no que está acontecendo aqui. Por mais que é uma pauta importante a ser debatida, sim, só que a gente também tem que acordar pelo que a gente está vivendo, sabe? É que na discussão que teve no grupo, né, deu a entender que a galera tá marcando a manifestação mesmo por essa questão também do racismo, entendeu? Não foi só por questão do fascismo. E aí que tá a questão. Não sei se tem que ser uma manifestação só para as duas coisas, ou se é, tipo, uma manifestação para cada coisa, entendeu? Porque é isso que seria a minha pergunta. Se for sair nas ruas para manifestar contra o racismo é uma coisa que a gente realmente já vem há anos acontecendo, já vem há anos tendo vários movimentos contra o racismo. Não é de hoje que seria uma novidade, uma manifestação contra o racismo, certo? Então essa é a minha questão, a minha pergunta. E aí a outra pergunta é em relação à manifestação contra o fascismo. Vocês acreditam que nesse momento que nosso presidente está cagando, né, para a pandemia, está mais preocupado em questão de economia, em questão de agradar os empresários, os banqueiros, enfim, está mais preocupado com isso? Vocês acham que as pessoas saindo na rua para manifestar nesse momento agora vai mudar alguma coisa? Vai ajudar alguma coisa? Eu acho que as mudanças, por menor que elas sejam, devem ser comemoradas. Assim, eu acho que um grande problema no Brasil, especialmente nesse momento, é que, como você mesmo disse, as pessoas estão misturando as coisas. Então, eu acho que cabe à população entender o que está acontecendo e que uma causa é uma causa e outra coisa é outra coisa. Não tem como misturar essas duas coisas nesse momento. A pergunta do Joe foi se isso pode mudar em alguma coisa. Enfim, mudar alguma coisa vai mudar, porque se o protesto que for acontecer for o que a galera realmente... Calma aí, deixa eu recapitular. Se for acontecer... Por o que realmente estão prometendo. Tá bom, calma aí. Foi mal, gente. Então, realmente, eu acho que tipo, a gente só vai ter uma mudança se a gente partir pro radical, entendeu? Se a galera for pra manifestação, pra quebrar tudo, igual eles estão falando que eles vão fazer, aí a gente vai ter uma mudança. Porque aí a gente vai ser visto, aí a gente vai ter voz. E é assim que vai acontecer. Eu espero que seja assim, entendeu? Se for pra essa galera ir na Paulista, ficar lá só com plaquinha levantada, dizendo ele não e os caralho a quatro, e Bolsonaro vai tomar no cu, eu espero que todo mundo pegue esse corona e morra, porque eu quero que a galera vá tem que realmente fazer a diferença, gente. Tem que realmente ir pra quebrar tudo, sair quebrar as grandes empresas que ficam dentro da Paulista, como a Smart Fits, pra eles verem que a gente não tá de brincadeira e que a gente vai causar prejuízo se a gente não tiver aquilo que a gente merece, entendeu? Se a democracia não for levada a sério no nosso país, eles vão quebrar tudo. É que aqui a gente entra em duas discussões, né? Quem é a favor de quebrar tudo e quem não é. O Lobato eu sei que é a favor. Óbvio, gente. Mas se você se declara antifascista, pra você ver, se você se declara o antifascismo, ele libera a agressão.
É liberada a agressão contra esse tipo de pessoa, contra os fascistas, entendeu? Então, só que eu Bom, acho que... ainda falando sobre... Você quer terminar de falar, amigo? Pode falar. Vou terminar. Aí, quando você se declara antifascista, você, tipo, você basicamente apoia esse ato radical que é de destruir as coisas, destruir as empresas capitalistas. Fala, Só Gi. isso. Acabou. Tá. Pessoas que estão desinformadas. Eu tenho uma amiga que ela já falou, meu, gente, essa era a junta dinheiro, porque se eu for presa, vocês pagam minha fiança. Então, é isso que eu ia falar. Assim, eu acho que a gente não pode confundir a manifestação com vandalismo, entendeu? Porque tem gente que só vai para quebrar. Tem gente que não tá lá para manifestar, entendeu? Mas Assim como, rapidinho, assim como na parada LGBT, tem gente que só vai para poder pegar outra pessoa, pra putaria. Não tá lá poder realmente gritar, eu sou viado, eu sou tipo, entendeu? Então, assim, eu acho que você falou assim, essa questão que, tipo, tem que quebrar para poder se aparecer, mostrar. Eu concordo. Só que aí eles vão mudar o termo de manifestantes para vândalos. E aí, vândalos não é uma coisa que a gente quer ser chamado de vândalo, entendeu? Quer ser chamado de manifestantes para poder lutar pelos seus direitos. Aqui no Brasil não tem essa cultura. Não chama de Eu manifestante. acho que a gente sempre pode voltar atrás em alguma definição e arrumar alguma coisa para ser mais civilizado. Por exemplo, Deixa o Daniel falar. Calma aí, aqui senão eu vou perder o raciocínio, hein? A culpa Tá aí depois eu não tenho uma coisa pra falar, aí eu esqueço. O vandalismo é um ato político, entendeu? É um ato que vai contra o nosso governo. Então, tipo, não adianta, tipo, tá bom, tem pessoas que vão lá só pra quebrar, mas, gente, o antifascismo, ele é isso. É uma luta que, às vezes, que consiste nisso. Ele é um movimento radical de esquerda, sabe? Então, tipo, não vai ter boi, não vai ter, tipo, a galera... Não vai ter boi, eles vão ir para quebrar as coisas para poder chamar atenção para a galera poder acordar, entendeu? E eu basicamente eu sou a favor disso porque acho que a gente chegou num ponto que não adianta mais a gente não ter essa manifestação pacífica. Eu já fui em várias manifestações pacíficas e, tipo, realmente são muito boas, são muito legais. Vai família, vai criança, vai gente de todo quanto é tipo de gente. Agora, esse ato que vai acontecer, que é o ato antifascista, é o ato pela democracia, ele vai ser pauleira, vai ser gente quebrando tudo, porque só vai a galera realmente antifascista, entendeu? Que tá na pista, que dá a cara a tapa pela sociedade. Então, eu entendi, mas assim, se o antifascismo então foi isso pra mim, então eu acabo de me considerar não antifascista. Não que eu sou fascista, mas eu acabo de me considerar contra o movimento, então, porque assim, eu entendo que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O seu João lá, dono da banca da Paulista, não tem culpa que o governo tá fazendo isso. E o cara vai lá e vai quebrar a banca do cara. Entendeu? Nesse sentido, Amigo, o dono da lojinha lá do sanduíche não tem culpa que o governo tá causando isso. Aí o cara vai lá e vai quebrar a lojinha do cara lá. A luta antifascista não atinge as pequenas empresas, sabe? Eles Amigo, têm mas acaba atingindo. Mas a galera acaba quebrando as coisas, acaba quebrando tudo. Entendeu? Que nem eu uso transporte público, por exemplo, eu uso o ônibus. O cara vai lá e bota fogo no ônibus. É um ônibus a menos pra gente utilizar. Então, assim, eu assim, não concordo muito com isso. Eu acho que, tipo, você pode agredir de maneira sem... Nossa. Fala, amigo. Então, tipo, por exemplo, eu vou usar os Estados Unidos, infelizmente, como exemplo. Aconteceu o coisa lá do cara, o policial que matou o cara, um cara negro, e você viu o que eles fizeram com a delegacia? Botaram fogo. Você acha que aquilo não mobilizou o país? Tá vendo? São atitudes extremas que às vezes causam um burburinho muito grande que é necessário pra gente ter voz, entendeu? Olha a proporção que o caso desse cara tomou. Você acha que se esse cara tivesse sido morto e o pessoal lá não tivesse se revoltado contra tudo que estava acontecendo e não tivesse voltado para quebrar, eles não teriam repercutido com tanta coisa. Eu concordo com isso, mas assim, esse foi um então, caso tipo, específico. Pra mim, eu acho necessário acontecer esse tipo de... Não é vandalismo, é esse tipo de ato que é radical, para poder chamar atenção, entendeu? Porque só assim, quando a gente chamar atenção, a gente vai...
Só para finalizar, porque o Daniel quer falar. Pode falar, gente. Não, só rapidinho, só ia falar assim que essa questão dos Estados Unidos, que você está comparando um caso, mas não é a mesma coisa. Nos Estados Unidos é caso de racismo. Aqui a gente está falando do fascismo. Entendeu? Então, assim, uma coisa é esse caso do João, que nem o cara, tipo, a gente botar fogo na delegacia pela morte do João Pedro, por exemplo. Que aí é a mesma coisa, entendeu? Outra coisa é a gente queimar a Paulista inteira por causa de fascismo, entendeu? A gente vai estar querendo, assim, digamos, vamos querer que o governo não implanta a ditadura botando fogo nas coisas. Então, assim, é nesse sentido que eu falo, entendeu? Que é meio complicado. Mas, fala, Marielle. é assim que funcionam. Complementando, eu acho que, ou tentando dar um entendimento diferenciado para o que o Lucas estava dizendo, eu sempre fui muito a favor dos protestos pacíficos. E aí, estudando a questão do que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, que eu tive que me aprofundar, por causa do meu trabalho, a minha visão também mudou em relação a isso. Eu acho que a comparação não foi no quesito da causa. Me corrija se eu estiver enganada, Lucas. Foi no quesito da proporção e da real mudança que esse tipo de ato pode causar. Porque o brasileiro realmente não tem o costume, não tem a cultura de fazer esse tipo de manifestação radical. Porém, o que as manifestações pacíficas trouxeram de fato de mudança? Ou impactaram de fato no governo? E é isso que o pessoal lá fora faz. Se eles estão insatisfeitos com algo, eles realmente vão para a rua e quebram tudo. Porque, é o povo que manda, entendeu? É a gente que está sofrendo os impactos de toda essa palhaçada. E eu acho que foi mais ou menos isso que o Lucas quis dizer. Dani, fala aí, Dani. Eu prefiro, que o Jonathan falou, vão que lá queimar um ônibus. Eu prefiro perder um ônibus do que perder a minha liberdade, sabe? Porque o que o governo tá querendo fazer com a gente, eles estão querendo agir por debaixo dos panos. Eles vão aproveitar esse momento de fragilidade e querer passar por cima da gente e aplicar, quem sabe lá, um golpe militar. Então, é o que a galera tá fazendo. Não, a gente não pode deixar isso acontecer. Qual é o jeito de não deixar isso acontecer? Quebrando tudo, botando tudo para quebrar, entendeu? Mostrando que a gente tá ligado, que a gente sabe o que eles estão fazendo e a gente sabe da podridão deles todos, entendeu? Por isso que eu acho necessário esse tipo de manifestação no momento atual que a gente tá vivendo, sabe? Porque não tem mais como fazer algo pacífico. Fala, Dani. Agora não quer mais falar. Daniel. É porque você tá com o microfone desligado, Gi, por isso. Vamos lá, deixa eu responder a pergunta do Joe, porque eu já quase perdi o Lobato também quando começa, pelo amor de Deus, engatou ali a metralhadora. Vamos lá, a primeira coisa, eu não sou maconheiro, que eu já tô sendo chamado disso. O que eu tô fumando aqui é aquele cigarro de palha, de fumo, sabe, velho? Eu faço esses cigarros pra mim, eu só fumo eles. Não sou maconheiro, gente. Mas, inclusive, adoraria ser aí, ó, tamo junto, quem for querer me colocar nesse mundo, tô aí pra isso. Vamos lá, o que aconteceu foi uma coincidência, destino ou não, de dois movimentos no mesmo tempo. Então, nos Estados Unidos houve um movimento antirracistas, né, por causa da ou a falta das medidas que ele tem tomado, dos problemas dos conselhos, enfim, são essas coisas que a gente está fazendo aqui. Os protestos, como eu disse antes, são válidos, são super válidos, mas eu discordo, por exemplo, da opinião do Lobato. Não é necessário fazer os protestos destruindo os outros patrimônios privados das outras empresas, das grandes empresas, ainda não.
O protesto com o quebra-quebra, o protesto com a pichação de muros, com destruição, enfim, ele é válido? Sim, ele é válido, como tudo é válido. Inclusive, tem até uma foto passando no Facebook, nas redes sociais, que é Jesus protestando lá no templo, quebrando tudo dos comerciantes. E realmente, é uma forma muito válida de protesto. Mas a gente precisa ter uma linha, saber a linha tênue que tem entre o eu estou indo para vandalizar ou eu estou quebrando como forma de protesto. Tem pessoas que vão exatamente só para poder vandalizar, tem pessoas que levam coquetel molotov, tem pessoas que levam bombas, que vão com pedaços de pau exatamente para poder quebrar. Eles estão indo apenas para o quebra-quebra. Então, se eu sair daqui, eu ir numa agência bancária só para poder estourar a agência, eu não estou protestando contra absolutamente nada. O que essa agência vai fazer? Ela vai ficar fechada durante alguns dias, vão demitir 2, 3 funcionários para poder ter uma redução do corte de gastos, vão investir e vai continuar ali cobrando mais juros da população. Então, mas pode acontecer, sim, de um determinado momento, por reações da polícia, por um determinado momento, por alguma coisa que aquela empresa se declarou, por exemplo, eu vou colocar assim, aonde em uma determinada hora vai acabar quebrando, vai acabar deteriorando o patrimônio deles. Mas a empresa por si mesma, se eu for na Smart Fit, tá com uma bomba na Smart Fit, cada loja deles, né, cada academia, eles têm um seguro. Então vai pesar só para a seguradora, porque eles vão ficar fechados igual já estão, vai continuar recebendo do pessoal e a seguradora que vai arcar com tudo. Ele mesmo, o dono da Smart Fit, não vai ter prejuízo nenhum. Então, e aí por isso que eu falo, antes da gente ir fazer qualquer tipo de protesto, independente do que seja, qualquer tipo de greve, eu preciso estudar o que está acontecendo para isso daí chegar. E, infelizmente, o fascismo ele não é tão conhecido como foi o nazismo, né? Quando a gente pode ver em diversas aulas de história e tudo mais, as pessoas focam muito mais no nazismo do que no fascismo, não falam tanto a respeito desse tipo de governo autoritário ditador que é de extrema direita. E aí as pessoas muitas vezes elas acabam indo para os protestos com a vontade de vandalizar, com a vontade do quebra-quebra e sem ter noção do que é, entendeu? Então, se pega, por exemplo, a mídia vai cair, né? A mídia de extrema-direita, quem gosta do Bolsonaro, quem apoia ele, vai colocar quem quebrou como vândalo, e aí vai pegar 1 ou 2 pessoas que estavam no protesto que não sabem do que realmente se trata e vai falar assim, você é contra o fascismo. Eu vou estar dando uma total razão, infelizmente, para que policiais me prendam, para que me detenham e muitas vezes acabem usando da força. Então, eu acho super válido, como eu disse, os protestos têm que acontecer, sim, só que antes as pessoas precisam saber por que está acontecendo, como que vai acontecer, as pessoas precisam se unir, e isso daí é uma coisa que eu admiro. Infelizmente, na direita e na esquerda a gente não tem, é a união. Porque a direita, eles criam diversos grupos no Facebook com 50, 100 mil pessoas, eles agendam tudo aquilo, eles falam por que eles estão indo protestar, ou então em prol de qual governo que eles estão indo, eles encontram coisas benéficas que aconteceram durante aquele governo Bolsonaro para poder realçar que ele é uma boa pessoa e que ele tem que estar no poder, e aí eles vão. Então, você pode ver que, né, em muitos casos, se você pegar alguém de extrema direita, alguém que conhece, essa pessoa está muito bem informada. E é isso que a gente precisa. E aí eles separam. Faz a separação de quem que está indo só por massa de manobra, quem está indo só porque quer ir mesmo, ser mais um número, ou de quem realmente está indo com argumentos, com fatos, com coisas para poder falar e gritar aos 7 cantos.
E basicamente é isso. A gente tem que se unir, a gente tem que criar grupos, a gente tem que conversar e debater igual a gente está aqui agora, expor e ir além, entendeu? Não só mastigar coisas que a gente encontra na primeira página do Google, mas estudar tudo a respeito das coisas, para quando for lá, a gente ter embasamento para quando alguém vier e falar. Se alguém chegar e falar assim, você é vândalo porque você estava no protesto, eu vou falar assim, opa, peraí que não é bem assim. Eu vou ter argumentos para poder falar, porque se eu só chegar e ir com a placa escrito, sou antifascista, isso daí não vai ajudar tanto. Vai ser bonito nas fotos, vai ser legal na hora que sai na capa do jornal. Só que em base eu vou estar influenciando quantas outras pessoas, entende? Basicamente é isso. Eu acho que deu para responder a pergunta do Joe, eu me estendi muito mais do que eu queria, e é isso. Não, deu para entender, Acabei. sim, é isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Que a gente não quer se prolongar muito, para não ficar uma coisa muito chata, né? Rapidinho, só para pesquisar. Então, assim, se alguém quiser falar uma coisa, Matt, tá aí, Bellator, que entrou agora, não sei quem é. Diniz quer falar alguma coisa, a Gigi já falou, mas quer falar alguma coisa também pode falar, Marielle. Basicamente, assim, foi legal, a gente ouviu as duas opiniões, cada um com a sua, achei bem interessante. São opiniões diferentes, é difícil, né? Realmente não tem como. E, eu não tô. Assim, Não tô. Não tá o quê? Não tô falando com meu irmão, calma aí. E eu acho importante, assim, não importa, assim, acho que a gente sabe que, pelo menos, todo mundo aqui, querendo ou não, mesmo com opiniões diferentes, a gente quer a mesma coisa, né? E opiniões diferentes em relação a como fazer isso, né? Como chegar nesse objetivo, mas por formas diferentes. Alguém quer dar um overview de tudo que foi falado, uma conclusão pra gente encerrar? Fala, o Matt falou que quer falar alguma coisa também, né? Eu também. Eu quero concordar um pouco com o que o Daniel falou, que é sobre você entender e você saber o que se passa. Então, peraí, rapidinho. Nesse movimento, tá? Então vai, 1 minuto de cada um pra gente encerrar. Vai, Foi que nem quando eu mandei pro Joe a bandeira do antifascismo. E ele pediu uma explicação. E eu falei, amigo, eu não sei explicar direito, porque... Ô, Joe! Fala, Deixa eu ouvindo. falar. 1 minuto. O Joe me pediu uma explicação sobre o que era fascismo. E eu falei pra ele, Joe, eu não vou saber te explicar muito bem, mas qualquer coisa que eu achar aqui... Porque, tipo, realmente, é muito difícil você explicar o que é o fascismo de fato. Então, aí eu mandei pra ele um vídeo bem didático pra ele. Aí ele, entendi, tudo entende e tal. Então, o que o Daniel falou, é importante você ter consciência do que você tá fazendo lá. Porque tem muita gente... tem um carinha que é ridículo, que é o Arthur. Em todas as manifestações de esquerda, ele tem um canal no YouTube porque ele é conhecido por imitar nas manifestações de esquerda. Tipo, ele vai nas manifestações, aí ele faz uma pergunta muito ridícula, tipo, por que você quer que o Brasil se torne um país comunista? Aí a pessoa responde, tipo, uma coisa, ele vai lá e, tipo, ele contorna toda a situação pra pessoa se passar por ridícula. Eu odeio esse cara. Se um dia eu ver ele na rua, eu juro que eu vou pegar um pedaço de madeira. Por isso que eu sou a favor do ato radical. Porque se eu ver ele na rua, eu vou pegar um pedaço de pau, tacar na cabeça desse filho da puta. Mas, amigo, o que você não pode esquecer é que muita gente não gosta de você. E aí, nesse caso, as pessoas vão querer te bater também. Amiga, eu não dou motivo pra ninguém não gostar de mim. Eu não dou motivo pra pessoas não gostar. Lucas! Mas ele a gente tem que entender mesmo. Depois eu vou mandar um vídeo dele, de um vídeo que ele invadiu uma sala de aula na USP, sobre uma oficina que ia ter de mulheres, e ele quis participar da oficina. Vocês vão ver isso aí. Ele falando que era trans e tal, que ele queria participar. Uma mulher trans e queria participar da oficina. Ridículo. Ai, que ridículo. Eu só queria também concordar com o que o Daniel falou e endossar isso para que as pessoas que vejam o nosso papo, de que elas busquem informação. Não se compra nenhuma causa e não se diz que se faz parte de nenhuma causa se você não conhece aquilo a fundo. Porque uma pessoa bem informada do outro lado te leva no bolso se você não souber realmente do que você está falando. Então, assim, antes de tomar qualquer decisão, busque informação,
criem suas próprias conclusões sobre aquilo, não sejam massa de manobra de ninguém. Quando eu vi esse bagulho do antifascismo, eu falei, gente, vai dar merda. E a galera vai começar a postar as coisas que nem sabe. Tipo, a galera que por exemplo, a galera que não apoia o movimento radical vai estar postando a bandeira antifascismo. E, tipo, não faz sentido nenhum, porque o antifascismo, ele é um movimento de extrema esquerda, entendeu? Então, tipo, é importante a galera saber disso, que é de extrema esquerda e é isso. É isso, galera. Alguém quer complementar alguma coisa? Posso cantar uma música? Não. Feminista, rainha do tanque de guerra, antinominante. Então, eu achei muito legal a conversa, tá? Foi muito produtiva. Muito obrigado a todos pela participação, pela exposição de vocês. Próximo tema a gente quer voltar aí com essa questão de gêneros, que é uma coisa que a gente gosta de falar bastante no grupo. E é isso aí, gente. Valeu! A cara da Giovana. Valeu a todos, todes. Obrigado. Próximo tema vai ser: sou homofóbico. Mude minha opinião. Ai, gente. É isso. Valeu. Deixa eu